Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Ganhei na loteria há 5 anos e não contei a ninguém. Acabei de ficar noivo. Sem arrependimentos. Então, após os impostos, meus ganhos chegaram a quase 4 milhões de dólares. Paguei todas as minhas dívidas, contratei um contador, consertei algumas coisas no meu caminhão e coloquei a maior parte em economias. Mantive meu emprego, não me mudei e fiquei calado. Meu irmão é um viciado em metanfetamina, minha irmã é uma prostituta rancorosa e minha mãe ainda culpa tudo pelo meu pai, que morreu há 10 anos, então eu não queria que eles fingissem se importar comigo por dinheiro. Estou namorando uma garota há cerca de 3 anos e recentemente a pedi em casamento, ela disse sim. Comprei um anel modesto, um pouco acima do que as pessoas esperariam dado meu emprego conhecido. Neste fim de semana, vou explicar tudo para ela e finalmente vou saber se ela está comigo pelo que sou ou pelo dinheiro. Vai ser libertador poder comprar o que quero e cuidar dos meus amigos, valeu a pena esperar. Edit, bem, isso gerou algumas discussões sérias. Abordando algumas coisas. Já conversamos várias vezes sobre acordos pré-nupciais e ambos concordamos com eles. Ela ganha o suficiente para se sustentar e ambos são financeiramente independentes um do outro. Pretendo oferecer para pagar quaisquer taxas legais se ela quiser um advogado para o acordo pré-nupcial. Ajudei alguns amigos com pequenas coisas financeiras, a maioria pagou de volta. Não, vocês não podem ter $1. Para aqueles que se sentem no direito de saber todos os detalhes financeiros de seu parceiro durante o namoro, essa é a sua opinião. Ambos somos adultos que tinham carreiras antes de namorar e nunca precisamos entrar no que está em nossas contas além de que você tem essa metade daquela conta. Eu nunca disse a ela que estou rico, ou que estou quebrado, ou falei sobre meu portfólio porque não veio à tona e estou bem sem saber o dela. Gosto do meu trabalho e das pessoas com quem trabalho para, então tem sido fácil continuar. Meus retornos líquidos são cerca do dobro do meu salário, então tenho economizado bastante. Pretendo comprar um carro novo, um para ela também, uma casa, pagar o empréstimo estudantil de um amigo meu, mais sobre isso, e tirar um tempo para viajar. Um bom amigo meu entrou em contato comigo no início e me deixou ficar com ele por quase 2 anos, sem aluguel, enquanto eu lutava contra o vício em bebida e me estabilizava. Ele é o único que vou dar dinheiro de alguma forma e não poderia ir para uma pessoa melhor. Ele tem uma filha recém-nascida que receberá um fundo universitário, estou pagando suas dívidas escolares e sua casa. Além disso, perguntem o que quiserem meninos e meninas. Vou atualizar todos depois do jantar de sábado se ainda estiverem interessados. Atualização. Então, meu plano era ter uma noite relaxante em um final de semana ímpar em que ambos conseguíssemos estar livres do trabalho ou outros planos. Fomos jantar cedo em um dos nossos lugares italianos favoritos, um pequeno e barato restaurante próximo com ótimos aperitivos, e finalmente fomos ver Star Wars. Depois do filme, pegamos algumas cervejas e vinho para a noite e fomos para casa relaxar. Pule a conversa semanal sobre trabalho, amigos e as poucas bebidas que acompanham e eu disse a ela que queria ser aberto sobre tudo um com o outro até o casamento. Ela ficou meio quieta, um pouco guardada e disse bem, sim, eu também quero, pausando com aquele olhar que as pessoas têm quando querem que você continue falando. Eu disse a ela que nunca teríamos que nos preocupar realmente com dinheiro, que ela poderia fazer o que quisesse com seu trabalho, ficar em casa ou mudar de carreira, qualquer coisa, porque eu tinha mais de 3 milhões de dólares no banco. Sua resposta foi o tipo de coisa lenta do que você está falando? Como? Eu me levantei e peguei uma declaração financeira que tinha impresso e escondido na gaveta da mesa de centro, entreguei a ela e disse que tinha ganhado tudo alguns anos antes de nos conhecermos. Ela começou a chorar, como soluçando incontrolavelmente e parecia aterrorizada. Eu fiquei realmente preocupado e comecei a explicar que mantive escondido porque não queria que minha família desgraçada me caçasse, que não queria que as pessoas ao meu redor mudassem ou perdesse meus amigos. Então ela começou a pedir desculpas, dizendo que deveria ter me contado antes que eu a propusesse. Ela tem cerca de 40 mil dólares em empréstimos estudantis e dívidas no cartão de crédito e pensou que isso acabaria com o noivado. Ela achou que eu era tão responsável financeiramente que não havia como eu assumir aquela dívida porque ela nunca me contou sobre isso. É por isso que ela havia sido tão aberta a um acordo pré-nupcial nas vagas conversas que tivemos sobre isso antes, porque ela nunca havia mencionado ou falado sobre dinheiro. Então, depois de uma longa conversa sobre abertura e confiança, até mencionei algumas opiniões de vocês, bastardos cínicos,
Discutimos algumas ideias sobre o que concordaríamos para o acordo pré-nupcial em relação à dívida e ativos pré-matrimoniais e tudo mais. Vou pagar suas dívidas depois que nos casarmos, então a questão fiscal será menos preocupante e todos os meus ganhos permanecerão meus, caso nos divorciemos. Juros e dividendos serão ativos matrimoniais. Em resumo, estou muito satisfeito com como as coisas aconteceram e estamos em um ótimo lugar. Estamos trabalhando com advogados e meu contador esta semana e vou apresentar minha carta de demissão no trabalho. Ela quer manter o emprego, mas pedirá um tempo livre para podermos tirar férias e aproveitar um pouco do dinheiro. Conversei com meu amigo sobre pagar a casa dele e tudo mais, mas ele recusou firmemente qualquer coisa para si, embora tenha ficado muito grato pela oferta de criar um fundo universitário para sua filha. Vou continuar insistindo com ele, acho que ele acabará aceitando alguma forma de retribuição pela gentileza que me mostrou. Talvez umas férias, pelo menos, eu não sei. Isso é tudo, pessoal. Vou dar uma olhada de vez em quando se vocês tiverem alguma pergunta. Feliz segunda-feira! Sem arrependimentos ainda. Eu acidentalmente criei um exército de corvos guarda-costas. Sou responsável se minha matilha tentar matar alguém? Para resumir, sou uma jovem adulta no fim dos anos 20 que vive em Portland, Oregon. Tive uma fase emo-gótica intensa na pré-adolescência que pensei ter superado. Há alguns meses, assisti a um programa sobre corvos na estação local de TV, que mencionou que, se você alimentá-los e se tornar amigo deles, os corvos trarão pequenos presentes para você. Minha fase emo voltou com força total e eu pensei que, como estava em licença do trabalho e tinha muito tempo livre, por que não fazer alguns amigos corvos? Meu plano deu um pouco certo demais e os 5 corvos residentes em meu bairro se transformaram em um exército de 15. No início, meus vizinhos não se importaram e acharam engraçado. A maioria deles é idosa e faz parte de um clube de observação de pássaros. Eles achavam engraçado eu ter corvos me seguindo quando eu saía de casa. Ultimamente, os corvos têm começado a me defender. Minha vizinha veio conversar comigo com distanciamento social, eu na minha varanda e ela no meu quintal, e os corvos começaram a mergulhar nela. Eles não pararam até que ela saísse do meu quintal. Eles não fizeram contato físico com ela, mas chegaram bem perto. Eu seria responsável se esses corvos machucassem alguém, já que os alimentei. Obviamente, não posso controlar os corvos. Eu preferiria que eles não atacassem meus vizinhos. Mas, uma vez que criei essa situação, poderia ser financeiramente responsabilizada por qualquer lesão? Para esclarecer, eles não são agressivos 100% do tempo. Quando apenas os vizinhos estão presentes, eles são corvos amigáveis e normais. Eles só ficam agressivos quando alguém se aproxima de mim ou da minha propriedade. Atualização. Para resumir a história, eu entrei em contato com a sociedade Audubon local. Eles não acharam ruim alimentar os corvos e sugeriram que os vizinhos também começassem a alimentá-los para que se tornassem melhor socializados. O plano deu certo e os corvos agora são uma parte querida da comunidade. Não houve mais ataques recentes. O mais surpreendente é que os corvos podem ter realmente salvado meu vizinho. Nossa cidade teve um grande evento de gelo e neve recentemente. Como eu disse no meu último post, a maioria dos meus vizinhos são idosos. Um deles estava descendo sua íngreme garagem, escorregou e não conseguiu se levantar. Os corvos começaram a fazer muito barulho e chamaram a atenção de um vizinho que encontrou o senhor em sua garagem. O vizinho está bem. Apenas alguns hematomas graves. Não é preciso dizer que os corvos têm recebido comida de alta qualidade desde então. Obrigado por toda a ajuda em minha postagem original. Ela teve mais repercussão do que eu esperava e pensei que vocês gostariam de uma atualização. Eu, 51, tenho que terminar com uma namorada séria, 43, por causa de problemas médicos. Há cerca de 8 meses, conheci uma mulher muito adorável e nos demos muito bem. Ela tem sua própria vida, filhos, trabalho, hobbies, mas fazemos as coisas funcionarem e nos vemos sempre que possível e mantemos contato diariamente. Eu a amo e ela também afirmou que me ama. Nós conversamos sobre planos de longo prazo de estarmos juntos quando ambos terminarmos nossas outras obrigações. Enquanto todas essas experiências maravilhosas aconteciam, eu estava lidando com o que pensei serem problemas médicos menores. Eu nunca disse nada para minha namorada, para não preocupá-la e adicionar outra dinâmica ao nosso relacionamento, que eu estava tendo problemas e eles eram tão menores que eu consegui lidar com isso.
Depois de muitas consultas médicas e muitos testes, meus médicos me informaram na semana passada que os problemas não são tão menores e o prognóstico não é bom. Eu absolutamente não quero sobrecarregar esta maravilhosa mulher com o que vou ter que lidar. Eu minto e invento uma história ou conto a verdade? Alguém consegue ver uma saída sem mentir ou contar a verdade? Independentemente de como eu abordar isso, eu não vou ficar com ela. Edit, pessoal, obrigado pelas opiniões. Vou contar a ela a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. Sinto muito que muitos de vocês não possam aceitar que eu vou terminar o relacionamento, mas essa não foi uma pergunta que fiz e é meu direito absoluto fazê-lo. Atualização. Vai ser curto e direto, bem, talvez nem tanto. Eu elaborei um plano para contar tudo a ela em nosso próximo encontro, hoje à noite. Eu falei com um conselheiro e elaborei um plano. Escrevi uma carta para ela e pretendia ler em pessoa. A carta explicava minha situação de saúde e meus planos para o futuro. Resumindo, ela conseguiu sentir que algo estava acontecendo durante nossas conversas nesta semana. Como eu não queria apenas despejar esse problema enorme sobre ela sem avisar, eu a avisei que precisávamos conversar quando nos encontrássemos. As coisas pioraram a partir daí. Ela assumiu o pior devido a seu passado e acabamos terminando tudo por telefone mais cedo. Quando disse nós, eu quis dizer ela. Ela não faz ideia da minha situação de saúde e agora não tenho mais planos de compartilhar essa informação com ela. Também gostaria de afirmar para todas as pessoas que disseram que eu não estava fazendo a coisa certa, meu conselheiro me ajudou a ver que não se trata de certo ou errado, mas de fazer o que é melhor para mim. Desejo a todos paz e amor. Observação. Está claro que o Reddit e eu não concordamos e nunca concordamos sobre 1. O término do meu relacionamento, e 2. O que aconteceu em relação ao meu término. Eu poderia dizer a velha frase, não julgue alguém antes de andar uma milha em seus sapatos, mas nunca desejaria isso a ninguém. Não me arrependo de minhas ações, mas me arrependo de ter postado a atualização. Esta será minha última atualização, última resposta e última postagem no Reddit. Que vocês todos encontrem paz em suas vidas e não julguem tão rapidamente. A vida é bagunçada e muito complicada. A última palavra. Esta mensagem está sendo postada a meu pedido, mas não por mim. Gen, caso você tropece nesta conta e nessas mensagens, saiba que eu te amei até o dia em que morri. Você também deve saber que nunca menti para você e peço desculpas por ter deixado a ideia de mentir para você passar pela minha mente. Eu escrevi uma carta longa explicando tudo, mas ela foi devolvida para mim fechada quando cheguei em casa. Por favor, por favor, por favor, não deixe isso te afetar ainda mais. Você não deve se fechar do mundo novamente. Você merece amar e ser amada. Fiz o que precisava fazer por mim, foi egoísta, mas era o que eu precisava fazer. Caso você decida que quer mais encerramento, por favor, entre em contato com o Nick e ele te entregará a carta. Reddit, 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 obrigado à pequena minoria que me apoiou e me entendeu no meu momento de necessidade emocional. A morte, como a vida, nem sempre segue o plano. Embora não estivessem errados sobre o diagnóstico, os médicos erraram na linha do tempo e meus planos de curto prazo foram cortados muito mais cedo do que o esperado. Para todos os demais, vocês querem que seus planos pré-fabricados para a felicidade sejam reais, mas muitas vezes não é o caso. A vida real é confusa. Tenho certeza de que a maioria de vocês não teve mais intenções, alguns de vocês tiveram, no entanto, mas talvez aprendam a abrir suas mentes um pouco para ver ambos os lados de uma equação. Eu, 23, estive de férias com minha mãe, 45, e ela passou a noite com um italiano, embora seja casada com meu pai, 45. Meu pai deu a mim e à minha mãe uma viagem de 2 semanas para a Itália, ele não pôde vir por estar ocupado com o trabalho, ele é um empreiteiro elétrico. Visitamos Roma e Veneza, ficamos em Florença por 4 dias. Foi lá que o cavalheiro italiano apareceu. Quando estávamos olhando um mapa, ele nos perguntou se precisávamos de ajuda e mostrou o caminho. Ele já estava indo para aquela direção. Ele era um homem gordo, com um chapéu fedora, uma antiga jaqueta de couro safari e um lenço estilo antigo. Ele nos mostrou por aí e nos ofereceu almoço. Ele era charmoso de uma maneira estranha. Ele ofereceu para nos levar de carro para ver sua vila no dia seguinte. Mamãe adorou a ideia, ele vendeu como a verdadeira Itália. No dia seguinte, ele deu muita atenção a ela. Ele a guiou segurando suas costas, abrindo portas e claramente tocando-a quando podia. Ele limpou o colarinho do vestido dela e coisas assim. Nós nos divertimos, no entanto, e vimos um pouco da Toscana.
O dia termina e ele compra flores para a mamãe. Essa é a linha que ele usa. Alguns gostam de flores com orvalho ainda nelas, eu gosto de flores em plena florada. Eu quase riu, mas mamãe adorou. Naquela noite, ela recebe uma ligação, ela deixou um brinco em um restaurante e vai buscá-lo. Ofereço-me para acompanhá-la, mas ela recusa. Mamãe não volta naquela noite. Eu ligo, mas ela diz que está bem e voltará mais tarde. Naquela manhã, ela está cansada demais para sair. Eu saio e volto, e ela não está mais em casa. Ela não atende às chamadas, só manda mensagens dizendo que está fora e para não se preocupar. Eu suspeito de onde ela está. Quando voltamos para casa, ela não menciona o cavalheiro italiano para o pai. Ela elogia como foi maravilhoso, porém, e como quer voltar. Para mim, ela negou qualquer coisa além de que ele a levou a um clube de tango. Então, quais são minhas opções? Não falar nada? Contar tudo? Avisá-la? Atualização. Conversei com minha mãe sobre minhas preocupações e ela ficou chateada e irritada. O ponto de vista dela é o seguinte: A. Eu não deveria me meter entre ela e seu marido. B. A noite que ela passou com o cavalheiro italiano foi maravilhosa, a melhor que ela teve em mais de uma década. Eles não fizeram nada, mas ele a levou para dançar até às 3 da manhã. Eles tomaram vinho e comeram asas de frango entre os tangos. O cavalheiro sabia que ela era casada e não pressionou nada. Eu não estava lá quando ela se levantou às 11 horas da manhã. Ela saiu para agradecê-lo pela atenção que ele lhe deu e se despedir. Ele foi gracioso e charmoso. C. Aquela noite mostrou tudo o que estava faltando em seu casamento e as coisas estão mudando. Ela não vai mais viajar de férias comigo. Se meu pai não puder tirar folga, então não vai acontecer. O trabalho não deve sempre ter precedência. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal do meu pai está completamente fora de controle, então para equilibrar, haverá um encontro uma vez por mês com meu pai, seja o que for, ele a levará para um encontro apropriado. Teatro, etc. D. Ela e meu pai vão se vestir melhor. Olhar seu melhor a todo momento. Jeans e camisetas não são mais aceitáveis. Olhar bem é sentir-se bem. Isso já começou a acontecer, ela e meu pai já estiveram fazendo compras de roupas. E, um aviso sombrio, se eu falar, vou abrir um mundo de dor, mas isso é comigo. Devo acrescentar que até este momento, nunca acreditei que minha mãe fosse capaz de infidelidade. Ela sempre foi uma bússola moral para mim. Estou um pouco confusa. Veja, tudo até a letra E parece tão razoável. Não é mesmo? Então acaba com uma ameaça cruel em relação à própria filha. Isso porque tudo até ali é uma mentira desgraçada. A única verdade é que ela vai jogar tudo em você e te atacar. É isso que ela realmente é. Desculpe, OP, essa situação é horrível do começo ao fim. Ela é quem traiu seu pai na sua frente, é quem te envolveu na relação deles, fazendo de você testemunha da infidelidade. Se eles transaram ou não, dica, eles transaram totalmente, ela é uma sacana mentirosa e infiel. Ela nem sequer tem a decência de se sentir mal por ter feito isso ou ter te envolvido. Se você for contar para seu pai, prepare-se para uma batalha, trave as portas e esteja preparada para cortá-la da sua vida. Ela é uma tempestade e está prestes a explodir. Meu marido, 38, separado, quer que eu interrompa meu bebê com meu parceiro de caso, 40, e todos parecem concordar com ele. Meu marido e eu tentamos engravidar desde que nos casamos há 14 anos, sem sucesso. Quando eu comecei a me aproximar dos 40 anos, eu disse a ele que seria franca com ele. Eu me sentia velha demais e cansada demais para continuar tentando. Talvez nós devêssemos aceitar isso. Isso foi há 2 anos. Eu senti como se algo tivesse morrido nele depois que eu disse isso e as coisas desandaram. Em dezembro do ano passado, ele pediu a separação. Ele disse que me amava, mas não era feliz. Eu estava arrasada, nós dois estávamos, mas a vida é assim às vezes. De qualquer forma, eu pensei que ele só queria um tempo, mas não uma semana depois eu ouvi que ele dormiu com uma amiga nossa em comum. Eu fiquei arrasada e liguei para ele chorando e gritando. Ele disse que nós estávamos separados. O que você acha que separado significa? Eu chorei e gritei mais um pouco e desliguei. Ele me mandou uma mensagem no dia seguinte perguntando como eu estava me sentindo. Ele nunca quis me magoar. Aconteceu e blá blá blá. Eu não respondi a ele.
Eu tirei uma semana de licença médica e só meus colegas mais próximos sabiam o que tinha acontecido porque eles precisavam cobrir meu trabalho. Na festa de Natal, um colega se aproximou de mim e me disse que sentia muito pelas notícias dos meus colegas mais próximos. Acabei contando tudo para ele e ele acabou me levando para o apartamento dele. Foi apenas uma vez. Eu me senti envergonhada com ele no trabalho e disse a ele que foi apenas uma vez e ele disse que sentiu muito por ouvir isso porque achava que eu era incrível. Agora eu estou grávida e é dele porque não tive relações sexuais nos vários meses anteriores. Meu primeiro instinto é que vou mantê-la, não sei porque parece uma menina. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu contei para minha mãe, que ficou brava e me disse que isso não vai acabar bem. Ela contou para o meu marido. Ele apareceu na minha porta em 1 hora, então, você vai se livrar disso, certo? Não. Ele começou a chorar e perguntar como eu poderia fazer isso com ele. Implorando para eu voltar atrás. Nós nos amamos e fomos feitos um para o outro. Que eu estava certa, somos suficientes apenas nós dois ou talvez possamos ser abençoados com nosso próprio bebê. Não? Você não me disse que estava ficando velha e cansada de tentar e queria que fossemos suficientes um para o outro? Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Eu não planejei nada disso. Ninguém está me ouvindo e todo mundo pensa que estou ficando louca por manter uma criança de um caso de uma noite. Entrei em contato com meu colega e disse a ele que estava grávida. Eu disse a ele que estava contemplando mantê-la e pedi desculpas a ele. Eu disse que não esperava nada dele e se ele quisesse que eu terminasse a gravidez, ele deveria me dizer agora porque eu queria ouvir a opinião de todos antes de decidir. Acabamos dormindo juntos em seu escritório e agora estamos juntos todos os dias, de uma maneira ou de outra. Ele disse que queria estar na vida dela e criá-la comigo, mesmo que não terminássemos juntos. Eu contei isso aos meus pais, mas agora eles não estão falando comigo. Ninguém está realmente falando comigo e as coisas estão estranhas no trabalho. As pessoas estão cochichando pelas minhas costas. Eu não sei o que fazer. Estou muito angustiada. Atualização. Oi. Desculpe por ficar offline por tanto tempo, eu simplesmente tenho estado tão ocupada e tão cansada e doente o tempo todo. Eu quero contar que agora eu pedi o divórcio do meu marido. Quando ele recebeu os papéis, acredite se quiser, ele me expulsou de nossa casa, então eu alugo um pequeno quarto no sótão de uma das minhas colegas mais velhas. Ela e o marido vivem sozinhos e são muito organizados e limpos. Eu amo que ela tenha feito isso por mim, porque normalmente ela não aluga quartos, mas ela simplesmente sentiu pena de mim. Minha família fechou a porta na minha cara. Inicialmente, eu pensei que eles estavam apenas decepcionados porque meu casamento havia acabado, porque eles amavam meu marido como um filho. Mas agora eu não sei se posso mais dar desculpas para eles. Eles sabem que fui expulsa de casa e que passei algumas semanas dormindo no sofá de amigos até encontrar este quarto que posso chamar de meu, mas ninguém sentiu que era hora de estender a mão e ajudar. Agora estou procurando um lugar para comprar. Essas coisas levam tempo no meu país. Eu aprendi uma lição difícil. Que tudo pode mudar em questão de semanas e você pode se tornar sem teto e as pessoas que você pensava que eram sua rede de segurança, bem, elas são apenas teias de aranha. Eu e meu colega ainda estamos namorando e acho que estamos nos apaixonando um pelo outro. Ele achou que eu estava sendo teimosa demais por não ter me mudado com ele quando fui expulsa como lixo. Mas como eu poderia? Se quisermos ter sucesso como casal, eu preciso estar com ele a partir de um lugar de igualdade. Só então poderíamos saber se isso é amor, amor puro e não dependência e conveniência. Ele acha que eu sou louca por pensar assim, mas respeitou meu desejo. Meu marido está se recusando a assinar o divórcio. Ele me enviou 4 e-mails. Li apenas uma linha do primeiro e-mail. Como chegamos a isso? Parei de ler depois disso. Pedi para minha advogada enviar um e-mail para ele dizendo que, daqui para frente, o único meio de comunicação comigo é por meio do e-mail dela. Ele ainda enviou mais um e-mail. Talvez não seja uma atualização muito alegre, mas não se preocupe comigo. Eu me sinto feliz e livre e tão animada para meu próximo capítulo como mãe, espero, com meu namorado ao meu lado. Eu o amo. Ex-esposa e eu dormimos juntos. E aí, galera, post longo, mas os detalhes são importantes. Minha ex, 47, e eu, 45, estamos divorciados há 3 anos e temos 2 filhos, Wyatt e Jack.
Nossa separação foi principalmente devido aos nossos filhos e aos diferentes estilos parentais. Minha ex é um gênio, ela tem um PhD e é cientista pesquisadora, enquanto eu sou analista. Ela cresceu com pais mais frios, que instilaram uma rotina estrita e disciplina para ser bem-sucedida, enquanto eu cresci com um relacionamento muito próximo com meus pais, que encorajaram a formação do meu próprio caminho na vida. Esses dois antecedentes entraram em conflito quando se tratou de nossos próprios filhos, especialmente quando eles começaram a estudar. Minha ex queria que eles se concentrassem completamente em acadêmicos, enquanto eu queria que eles vivessem um pouco e deixasse que eles desfrutassem a infância e descobrissem as coisas por si próprios. Depois de meses de luta, decidimos que não ia dar certo. Nossa separação foi amigável, e ela até pagou muito mais pensão alimentícia do que deveria, mas insistiu nisso. Até passamos o Natal e aniversário juntos pelo bem das crianças. Nossos filhos moram principalmente comigo por escolha própria, e embora minha ex os veja cerca de uma vez por semana, meus filhos são adolescentes agora e às vezes querem ter os fins de semana para si mesmos. Meu filho mais velho, o Yati, me disse que às vezes sente que a culpa da minha ex, devido a como ela foi dura com eles. Eu tento lembrá-los de que ela ainda é a mãe deles e que ela estava fazendo o que acreditava ser melhor e, no mínimo, ele deve respeitá-la. E isso nos leva a alguns dias atrás. Como ambos os filhos estão de férias, minha ex tenta passar durante a semana para tentar vê-los mais. Ela parou, mas os dois filhos estavam fora com amigos naquela noite. Ela veio até aqui, então a convidei para uma bebida. Estávamos apenas conversando e eventualmente começamos a olhar fotos antigas de bebês dos nossos filhos. Rimos muito até chegarmos a uma foto. Era uma foto quando meus filhos tinham 6 e 2 anos e eu tinha os dois nos ombros e os três estávamos rindo. Minha ex simplesmente começou a chorar do nada e começou a se desculpar por tudo. Eu fiquei realmente confuso, mas a abracei e disse que ela só fez o que achou melhor e que não deveria se desculpar por tentar ser uma mãe presente. Ficamos lá por um tempo, mas nenhum de nós queria deixar ir. Eventualmente ela olhou para mim e seu olhar me lembrou quando estávamos namorando. Começamos a nos beijar e as coisas se intensificaram. Foi como se os 12 anos do nosso casamento voltassem com força total e durante, minha ex continuou chorando e dizendo que me amava. Ela saiu rapidamente antes que nossos filhos voltassem e ficamos em silêncio até hoje. Recebi uma mensagem da minha ex perguntando se poderíamos nos encontrar sozinhos para conversar. O que diabos eu faço aqui, pessoal? Por um lado, minha ex e eu ainda nos importamos um com o outro, mas por outro lado, essa situação pode ser um enorme choque não apenas para nossos filhos, mas também para o resto de nossas famílias. Atualização. Olá pessoal. Eu sei que já faz um pouco de tempo, mas tenho uma atualização para o meu último post. Antes de tudo, obrigado a todos, vocês deram ótimos conselhos e me ajudaram a me preparar para a conversa com minha ex. Encontrei minha ex 2 dias depois de receber a mensagem dela. Fui até o apartamento dela e tivemos uma ótima conversa. Cerca de 1 ano depois do divórcio, minha ex-mulher na verdade foi a um terapeuta para entender um pouco melhor a sua vida. À medida que ela continuou e discutiu coisas da sua infância, ela percebeu que estava fazendo as mesmas coisas com nossos filhos que seus pais fizeram com ela. Coisas que, em última análise, fizeram com que ela ressentisse seus pais, o que foi o motivo pelo qual ela era mais próxima da minha mãe do que da dela. Ela chorou um pouco e me disse que nunca deixou de me amar e que, independentemente do que um documento diz, eu sempre seria seu marido. Minha ex admitiu que na noite em que aconteceu a situação, ela sabia que os meninos estariam fora e ela queria passar algum tempo comigo sozinha. Quando começamos a olhar fotos antigas, ela se sentiu sobrecarregada. Ela me disse o quanto sentiu minha falta e que faria qualquer coisa para me compensar e, pelo menos, sermos parceiros novamente. Eu disse a ela que sempre me importei com ela e que também sentia falta dela e ainda sentia algo por ela. No final da noite, chegamos a um acordo de que ainda nos amávamos e que tentaríamos novamente. As condições eram de que iríamos devagar e regularmente frequentar terapia de casal, além de não contar aos filhos ainda. Desde então, passamos quase todos os dias juntos e tivemos nossa primeira sessão de terapia de casal. Foi bem sucedida, mesmo depois de tudo o que aconteceu, e minha ex e eu conseguimos realmente estabelecer as bases do nosso novo, velho relacionamento. Vamos continuar indo a mais sessões, mas é um bom começo. Na verdade, eu organizei um jantar em família algumas noites atrás. Embora nossos filhos ainda não saibam sobre nós, eu arrumei uma desculpa para que nós 4 tivéssemos uma refeição juntos. E, sinceramente, minha esposa realmente mudou.
Ela estava mais aberta com as crianças e mais interessada em ouvir sobre coisas como esportes, sair com amigos e hobbies. Meus filhos responderam muito bem. Pela primeira vez em um tempo, nossos filhos estavam se envolvendo entusiasticamente e se conectando com sua mãe. Ela também planejou uma viagem ao zoológico para os 4 de nós, como costumávamos fazer quando os meninos eram pequenos. Eu acho que meu filho mais velho ficou um pouco suspeito, mas aceitou de boa, e o fato de termos sido tão bons na coparentalidade foi uma ótima cobertura. As coisas estão boas agora e acredito que, no fundo, nenhum de nós realmente deixou de amar o outro e acredito que eventualmente encontraríamos nosso caminho de volta um para o outro, independentemente do que aconteceu naquela noite. Obrigado novamente a todos pelas palavras gentis e apoio. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 9.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.